Abra a Bíblia aí, Marcos 4, 35. Deus tem falado isso no meu coração. É uma coisa que tem queimado aí durante esses dias. Marcos 4, 35. Quantos aqui estão com fome por mais de Deus aí? Amém. Quantos acharam? Digam amém. Fala o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco e assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importas se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalma-se. E o vento aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Para nessa parte aí. Olha para o teu irmão e fala assim: por que você está com medo? O tema dessa mensagem, desse momento, é: quem é esse? Sabe, quantas pessoas estão deixando de cumprir o propósito de Deus por causa do medo? Quantas pessoas estão deixando de viver aquilo que Deus tem para a vida delas por causa do medo? O medo de se mover, o medo do novo, o medo de começar, o medo de fracassar, o medo da opinião das pessoas. O medo, ele começa como um pensamento aceito. Eu quero repetir novamente: o medo, ele começa com um pensamento aceito. E se der errado? E se Deus não fizer? Nunca vai acontecer. Deus me esqueceu. Não vou conseguir atravessar a tempestade. Meu chamado não é importante. Vou fracassar, não tenho força suficiente, é melhor desistir. Nada vai mudar. Já parou? Pensar? Esse medo, ele é aceito com pensamentos. Pensamentos repetidos viram crenças e crenças começam agora a moldar decisões. Então, a batalha principal muitas vezes é na nossa mente. Faz sentido isso ou não? A batalha principal muitas vezes é na nossa mente. E se você não governa os seus pensamentos governarão você. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos renovar a nossa mente. Romanos 2:2 fala: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, em todo momento nós estamos tendo batalha na mente. Em todo momento nós estamos tendo batalha, constantemente. Sim, faz sentido? E não é problema sentir medo. Quantos aqui sente medo aqui? O problema é o medo te governar. O problema é o medo te governar. Então, é interessante você entender o primeiro ponto que o medo faz. O medo, ele tem a capacidade de distorcer a visão. Primeiro ponto é: o medo tem a capacidade de distorcer a visão. Em Marcos 4, fala que os discípulos não estavam sozinhos. Jesus estava no barco. Então, nós vemos aqui que o problema não era a ausência de Deus, era a presença do medo. Então, eles começaram a olhar para o vento, a onda, os barcos enchendo a água. E quando o medo começa a governar o seu coração, você começa agora a enxergar a tempestade maior do que a promessa. Sabe, eu tenho percebido que muitas vezes não é a falta de palavras sobre a tua vida, não é a falta de promessa sobre a tua vida, mas é a perspectiva pela qual você decide olhar. Quantos aqui tem promessa de Deus sobre a tua vida? Quantos aqui já receberam uma palavra de Deus sobre a tua vida? Mas eu nunca recebi essa palavra. Você não precisa nem receber essa palavra. Lá na Bíblia mesmo, existe 7.487 promessas na Bíblia. Você não precisa nem receber a palavra.
né? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, falam assim, né, quando a gente ora, muitas vezes, você não tem nenhuma palavra, não? Você não precisa de palavra, não. Você já tem aqui na Bíblia. Tem algo mais sobrenatural do que a palavra de Deus? Tem algo mais sobrenatural daquilo que está escrito na palavra? Então você tem 7.487 promessas na Bíblia. Então muitas vezes nós temos a promessa de Deus, mas também nós precisamos mudar a perspectiva pela qual decidimos olhar para ela. Você lembra dos 12 espias? Quando Deus usa Moisés para libertar o povo do Egito, e agora Deus promete para aquele povo a terra prometida, lembra dessa história? Deus liberta o povo do Egito, agora Deus promete a terra prometida. E Moisés agora enviou os 12 espias para observar a terra prometida. Olha que interessante, a terra era a mesma, a promessa era a mesma, o propósito era o mesmo, mas enquanto Josué e Caleb enxergavam pela perspectiva da fé, os outros 10 enxergavam pela perspectiva do medo. Josué e Caleb, ele enxergava a terra prometida, mas os 10 enxergavam os gigantes. Josué e Caleb enxergavam a fidelidade de Deus, mas os 10 enxergavam as circunstâncias. Ele começa a falar, olha, parecemos como gafanhoto aos nossos propósitos, aos olhos e também aos deles. Sabe, o medo, ele distorce a visão. O medo, ele faz você esquecer os milagres que você já viveu. O medo, ele faz você questionar a presença de Deus. O medo te faz acreditar mais no caos do que na palavra liberada pelo céu. Esse é o medo. O medo, ele tem o poder de distorcer a visão. Eu me lembro que eu estava diante das minhas maiores promessas da minha vida, nascimento do meu filho. Talvez você já ouviu essa história aqui. Minha esposa não poderia ter filhos, então eu estava lá, no dia do nascimento do meu filho, feliz, né? Pelo filho que Deus me deu. Estava lá tão feliz. Ele tinha acabado de nascer. E no hospital, né, todos os hospitais de rotina fazem o exame de rotina, sim ou não? E eles começaram agora a fazer o teste do pezinho, começou a fazer o teste, a visão, a audição. E eu estou lá felizão, vendo aquele menino, eu falei assim, meu Deus, não parece nada comigo, parece com meu pai. Aquele beijão assim, meu Deus, não parece nada comigo, né? Eu quase chamei, tirei o nome dele de Ryan, falei assim, Firmina Dark. Eu estou lá, feliz. Mas durante o teste de audição, a enfermeira não conseguia encontrar os sinais de resposta na primeira tentativa. De repente, o medo entrou na sala. De repente. Naquele exato momento, o medo entrou no meu coração. Eu estava feliz, naquele momento você está feliz? Aí o medo acontece, algo que não estava no seu controle, sim? Faz sentido isso? Estava no teu controle, aí o medo entrou no meu coração. O inimigo começou a sussurrar no meu ouvido, seu filho nasceu surdo. E aquilo lá começou a ganhar algo, força no meu coração, seu filho nasceu surdo. E eu comecei, misericórdia, cara, meu filho nasceu surdo, aqui na minha mente. E a mulher falou assim, olha, nós vamos fazer o teste no outro dia. Eu, meu Deus, no outro dia. E eu estava olhando para a Flávia, e a Flávia olhando para mim, tá bem, tipo assim, um tentando fortalecer o outro. Mas os dois estavam sentindo a mesma coisa. E eu passei aquela noite guerreando. Já viu aquela noite que você fica mal? Porque quando você está vivendo uma vida com medo, o inimigo ele começa a construir um triplex na tua cabeça. Eu estava lá, guerreando, não dormindo bem, preocupado. Sabe, e agora? Meu filho nasceu surdo. Mas calado, claro, uma ali mantendo a força, a gente nem conversou sobre isso. Sabe, com medo. E de repente, eu falei assim, cara, a melhor forma agora é orar. Eu vou orar sobre isso.
E eu comecei a orar sobre isso. Passei a noite atormentado, aquele medo. Faz sentido isso que estou falando para vocês ou não? Sabe aquele momento que não estava esperado, que você não estava esperando e começa a acontecer, agora você começa a ficar com medo, coisa que já tiver nesse momento. E você começa agora a premeditar certas coisas. Sim ou não? Aí eu comecei a orar sobre isso. Comecei a orar. Porque a melhor coisa que você precisa, muitas vezes, é orar. Diga comigo, orar. A melhor coisa que você precisa é orar, porque a oração é a conexão com Deus. A oração é a conexão com aquilo que Deus quer fazer sobre a tua vida. Então eu comecei a orar e no meio da oração eu ouvi algo muito forte no meu espírito. Ali, sem dormir, 5, 6 horas da manhã, ansioso, eu senti algo no meu espírito. Sabe o que Deus falou no meu coração? Não abrace a mentira do inimigo. Tem certas coisas que estão acontecendo na tua vida porque você está abraçando a mentira do inimigo. A mentira está se tornando verdade na tua vida porque você está abraçando a mentira do inimigo. Foi forte aquilo. Quando eu ouvi aquela voz, é como a paz do Senhor que sai todo entendimento. Assim, uau, eu entendi, não abraça. Agora eu comecei a orar. Comecei a clamar a Deus, eu acredito na tua verdade. Porque tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Diga comigo, tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Então meu filho já era um milagre. Amém? Meu filho já era um milagre. Então eu comecei a orar sobre isso, comecei a declarar: Deus, mesmo que se meu filho realmente nascesse surdo, eu creio que o Senhor tem todo o poder para fazer ele ouvir. Sabe, você começa agora a confiar em Deus. E eu lembro que eu estava orando, e a enfermeira agora chega com aquele aparelhinho. E eu me lembro que eu tive que buscar os meus pais. Então, quando eu saí daquele lugar e eu comecei a orar: Deus, eu creio que o Senhor pode fazer algo. E eu lembro que estou dentro do carro, recebi uma mensagem, eu falava assim: está tudo certo. Ele está ouvindo como ninguém. Ele está ouvindo até demais hoje. Mas sabe o que você precisa entender? Que o medo é simplesmente a fé no que o inimigo diz. Muitas vezes nós temos colocado a nossa fé no que o inimigo diz. Mas minha pergunta nesse momento é: o que Deus está dizendo? Quantos aqui estão entendendo essa palavra? Digo amém. Essa palavra faz sentido para você? O que Deus está falando? Tem certas coisas nas nossas vidas que nós estamos nos movendo pelo medo, sim ou não? Não, isso aqui é uma prudência, eu tenho que ser mais prudente. Não, eu tenho que ser, eu não posso dar tantos passos assim, eu não posso ser tão aventureiro. Na verdade, você está escondendo através do medo. Tem certas coisas que você deveria ter feito, você não fez por causa do medo. E muitas vezes, o medo é simplesmente a fé no que o inimigo diz. E nós precisamos, nesse momento, colocar a nossa fé em Deus. Diga, eu preciso colocar a minha fé em Deus. Diga novamente, eu preciso colocar a minha fé em Deus. Agora, segundo ponto que você precisa entender, que o medo paralisa o teu propósito. Sabe, Jesus sempre vai nos apontar para o destino. Então, todos nós somos chamados para um propósito. Coisa que acredito que Deus chamou para um propósito. Jeremias 1,5 fala: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Olha o teu irmão e fala assim: meu irmão, Deus te escolheu. Sabe, Deus te escolheu. Você não nasceu por acaso. Você não é um acidente. Deus escolheu você. E digo mais, Deus escolheu você para vencer. Não só você que recebe essa palavra aí, meu irmão. Não, será que a gente tem uma igreja pentecostal aqui? Quantos aqui crê nisso? Deus escolheu você para vencer, meu irmão. Sabe, Deus escolheu para você, para vencer. Deus escolheu para você ser vítima. Né?
Deus escolheu você para ser um medroso. Sabe, eu amo a minha mãe, pastora Eunice. Ela sempre me desafia quando a gente vai para os Estados Unidos. E, por incrível que pareça, você não vai acreditar, ela ama montanha-russa. Ela ama a montanha-russa. Ela ama. Tipo, eu falei, mãe, você não tem medo? Ai, faz cosquinha. Eu amo montanha-russa, mas não como ela. Tipo, eu acho legal. Mas tem uma que você olha e fala assim, não, isso aí não precisa provar nada para ninguém, meu irmão. E quando eu vejo aquela velhinha na fila, eu vou assim, tá me desafiando. Eu vou ter que ir. Eu não falo para ela que eu tô com medo, mas eu vou ter que ir. E ela vai. E ela levanta a mão. O meu pai já é totalmente o oposto. Ele não passa nem perto. A gente foi numa montanha-russa de 12 anos, ele deu altos gritos. E ele falou, vocês me enganaram. Sabe, muitas vezes você precisa dar com pessoas que te encorajam, sim ou não? E uma das coisas que você precisa entender é que você é escolhido de Deus. Você nasceu para vencer. E todos nós somos chamados com um propósito. E o que Jesus tinha dito para aqueles discípulos é, vamos para o outro lado. Sabe, quando Jesus declara algo, ninguém pode ir contra a sua palavra, meu irmão. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Porque a promessa de Deus nunca alcança somente você. Quantos aqui estão entendendo nesse momento? Quando você recebe a palavra, ninguém pode ir contra a palavra de Deus. Pode levantar o inferno, pode levantar os inimigos, pode levantar quem tem inveja, pode levantar o macumba, pode levantar quem quiser. Ninguém pode ir contra a palavra de Deus. Agora, o que você precisa? Você precisa abraçar essa palavra. Coisa que estou entendendo. Lucas, mas você está vendo o que está acontecendo no mundo? Eu não sei o que está acontecendo no mundo. Eu sei que quando os céus estão se movendo, algo vai acontecer. Lucas, mas você está vendo essa perspectiva, as coisas não estão indo bem. Eu estou sentindo que as pessoas, sabe, não estão sendo mais aquele cristão genuíno. Meu irmão, deixa eu falar para você uma coisa bem clara. A igreja de Deus não vai parar. O reino do Senhor vai continuar avançando. Quantos aqui estão entendendo que o reino de Deus vai continuar avançando? Sabe? O reino de Deus vai continuar avançando. Eu posso falar isso com toda a convicção. Tenho mais de 25 anos de God Provider. Quando você pensa assim, agora não vai dar certo. Deus, estica. Não, você pensa agora que não vai romper. Agora, Deus estica. Agora a obra vai parar. Deus começa a esticar. Porque o reino de Deus não para. E uma palavra lançada sobre a tua vida, ninguém pode ir contra a sua palavra. Então a promessa de Deus nunca alcança somente você, ela também toca as pessoas que estão ao seu redor. Quantos aqui estão entendendo isso? Quantos estão entendendo que a palavra de Deus não alcança somente você, ela alcança as pessoas que estão ao seu redor? Quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida, existe um propósito coletivo. Sabe, tem famílias, tem gerações, pessoas que serão impactadas pela sua obediência. Foi assim com Abraão, foi assim com José, foi assim com Esté. O que Deus fazia neles alcança muito através dele. Por isso que o inimigo ele tenta gerar medo, porque ele sabe que o seu propósito não afeta só você. Sabe, o seu propósito nunca vai só afetar só você. Existe libertação, salvação, transformação conectada ao seu sim. Sabe, existe um homem do outro lado. Sabe o que Jesus está falando? Existe um homem do outro lado. Esse homem era o gadareno, esperando por libertação. Sabe, Jesus atravessou uma tempestade por um homem. E depois, esse homem impactou uma cidade inteira. Deus vai te usar, meu irmão, para você atravessar essa tempestade. Existem pessoas do outro lado que precisam do seu sim, da sua obediência. Quantos aqui estão entendendo essa palavra? Quantos aqui estão entendendo que a promessa de Deus não é só sobre você? Quantos aqui estão entendendo? Sabe, Deus ele quer liberar algo sobre a tua vida. Não permita
que o medo seja a bússola da sua vida. Sabe, existe uma frase da Joyce Meyer, que ela fala o seguinte: o medo tenta paralisar você antes mesmo de começar. Sabe, muitas vezes nós estamos paralisados, virando, passando, né? A gente está ali paralisado porque nós estamos com medo. E Deus está falando assim: está na hora de você avançar. Olha o teu irmão, está na hora de você avançar. Terceiro e último ponto. Ainda tem fé? Continua no texto e fala assim: por que vocês estão com medo? E Jesus pergunta: ainda tem fé? Olha o teu irmão aí. Irmão, ainda tem fé aí? Você tem fé aí, meu irmão? Você tem fé? Seu combustível está cheio, meu irmão? Hã? Quantas pessoas vão contar a notícia para você de desastre, você fala: vixe! Você fala: meu Deus, sai de cena. Resolve isso não. Ainda tem fé? Quantas pessoas vão compartilhar algo difícil com você? Você é o cara que derrama fé, derrama autoridade. Ainda tem fé? Quantas pessoas vão contar um sonho para você? Você é o cara que impulsiona essa pessoa para o sonho e fala assim: rapaz, não mexe com isso. Meu Deus, olha o cenário que nós estamos vivendo. É impossível. Jesus faz essa pergunta. Por que Jesus faz essa pergunta? Eles estavam grandemente apavorados. Sabe, essa é uma das grandes chaves que Jesus relembra os discípulos. Fé. Diga comigo, fé. Jesus não estava apenas repreendendo o medo deles. Ele estava tentando ensinar que quando Deus já liberou uma palavra, a fé precisa ser maior do que a tempestade. Quantos aqui estão pegando essa palavra em nome de Jesus? A fé, ela precisa ser maior do que a tempestade. A gente olha as circunstâncias muitas vezes, é ou não é? A pessoa libera uma palavra. Recentemente, recebi aqui, no gabinete, conversando com uma pessoa que primeira vez que eu a vi, a gente estava lá comendo um churrasco, e de repente Deus falou para mim: olha, libera uma palavra sobre essa pessoa. Assim, o que o senhor quer que eu fale? Libera para essa pessoa que esse ano ele vai viajar para a China. E fala para ele que ele vai fazer networks com pessoas importantes. E que o que ele mexe agora, eu estou transicionando ele para a área da educação. E ele mexe com óculos. Eu falei assim: ok, liberei a palavra para ele. E você sabe quando a pessoa recebe a palavra meio tipo, sem entender? Ok. Passou 2 meses. 2 meses, isso mesmo. 2 meses. 2 meses. Ele, de repente, ele pega o telefone do meu discípulo e me liga. Fala assim: Lucas, tudo bem? Eu queria conversar com você. Você lembra de mim? Aquele dia que a gente almoçou junto e etc. Eu falei assim: eu lembro. Pois é, aquele dia você liberou uma palavra profética sobre mim, que eu ia para a China. Que legal. Será que tem como a gente se ver? Eu disse: tudo bem. Ele estava aqui, essa semana, e ele senta e fala assim: cara, não tem aquele dia que você liberou uma palavra para mim? Eu lembro. Mano, você vai pirar. Eu estou aqui. E eu não estou acreditando. Como assim você está acreditando? Vai acontecer. Eu falei assim: vai acontecer? Já aconteceu, na verdade, mas vai acontecer. Eu falei assim: que legal. Lucas, deixa eu falar para você. Eu não tinha condição nenhuma para ir para a China. Não estava no meu roteiro de ir para a China esse ano. Os meus amigos me ligam e falam: cara, você precisa ir para a China com a gente. Cara, não tem condição. Então eu pago tua passagem.
Lucas, pagou minha passagem, cara. Pagou minha passagem para a China. Eu falei assim, que legal. Não, agora você vai esperar outra coisa. Eu falei, o que foi? Outro cara me ligou, você vai estar na China? Vou estar. Pois é, eu tenho outro negócio também que a gente precisa tocar junto. Será que você tem como estender mais 10 dias? Lucas, 2 negócios acontecendo ao mesmo tempo. O que foi aquilo? Eu falei assim, nem eu sei. Nem eu sei, porque muitas vezes, até para você liberar a palavra profética, tá comigo, faz sentido ou não? Para você liberar a palavra profética, será que eu estou hoje no Espírito? Será que realmente é coisa da minha cabeça? Eu falei assim, o que foi aquilo? Deus falou com você, está acontecendo, amanhã mesmo eu estou indo para a China. Eu falei assim, uau! Sabe, existe algo poderoso quando você tem fé, sim ou não? E porque entenda o seguinte, grave isso no teu coração. Oração respondida aumenta a tua fé. Faz sentido isso ou não? Hã? Quando você tem oração respondida, aumenta a sua fé, sim ou não? Você fala assim, uau, shekarababá, orava mais, agora eu vou orar mais. Estava orando, agora eu vou orar mais, sim ou não? Você começa agora a aumentar. Começa a aumentar. Lúcio, mas por que muitas vezes não tem acontecido na minha vida? Porque talvez você está orando a partir da perspectiva do medo. E o medo não acessa aquilo que Deus tem sobre a tua vida. O medo, através do medo você não consegue acessar as palavras. Você só acessa as palavras a partir da fé. Não, você não entendeu. Tem certas coisas que não estão acontecendo na tua vida porque você está orando da perspectiva do medo. Vamos lá, gente. Tem certas coisas da tua vida que você não está acessando porque você está orando da perspectiva do medo. Medo. E a chave para você acessar não é o medo, é a fé. É pela fé. Olha o que a palavra de Deus fala. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a moeda de troca no reino. Não, você não pegou. A fé é a moeda de troca no reino. Tem certas coisas que você está fazendo pelo medo, não pela fé. Pelo medo, você está fazendo pelo medo. Eu estou com medo. Você precisa de fé. Fé. Você precisa de Deus, aumenta a minha fé. Sabe, a atmosfera da fé atrai o impossível de Deus. Quantos aqui estão entendendo? Essa atmosfera da fé, ela atrai o impossível. E tem certas coisas que você acessa que você não volta mais para trás. Quantos aqui estão entendendo? Tem certas coisas que você já acessou, meu irmão. Você não volta mais para trás. Você já saiu do Egito. Deus já te levou para a terra prometida. Tem certas coisas que você já acessou. Por isso que tem certas coisas que eu não me preocupo mais. Eu não me preocupo mais, porque eu já acessei. Deus já te deu esse acesso. Quantos acessos que Deus já te deu? Lucas, aconteceu um milagre. Será que é possível acontecer isso novamente? Deus já te deu acesso. A fé faz esse milagre acontecer novamente. Vocês estão entendendo a palavra aqui? A fé. Sabe, o medo consulta as circunstâncias. A fé consulta a palavra de Deus. Você começa a consultar a palavra de Deus. Por quê? Por que você consegue
Porque a fé vem pelo ouvir. Gente, calma aí. Quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. O que gera fé é quando você ouve a palavra de Deus. Então no momento que você vai ouvindo a palavra de Deus, isso vai gerando fé. Vai gerando fé. Vai gerando. Por isso que muitas vezes eu sou intencional com quem eu ando, com quem eu sento. Quando você está com homens de Deus na sua vida, ele transborda Deus na sua vida. Ele transborda Deus na sua vida. Pela manhã eu já acordo ouvindo a palavra, por quê? Isso gera fé no meu coração. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Sabe, o sobrenatural não começa apenas em uma manifestação. O sobrenatural começa quando alguém decide acreditar no que Deus disse. Porque a fé não é sentir. Fé é concordar com a palavra. Então quando Deus libera a palavra, você fala: assim seja na minha vida, assim na terra como é no céu. Fé é você concordar. Então quando alguém libera uma palavra profética sobre a tua vida, você fala: assim seja. Vocês estão pegando isso aqui? Assim seja, assim na terra como no céu. Quando alguém libera a palavra: olha, você vai prosperar, você fala assim: meu irmão, xecarababá, amém. Eu recebo, assim seja. Quando Deus fala, meu irmão, que você vai casar, glória a Deus, assim seja. Quando Deus fala que você vai ser uma voz sobre essa nação, assim seja. Essa é a fé. A fé, ela concorda com a palavra de Deus. Sabe, a fé não nega a realidade, mas acredita que Deus tem uma palavra final. Grave isso no teu coração. Milagres acontecem onde a fé decide obedecer. Meu irmão, tem certas coisas da tua vida que o milagre já está à porta, você só precisa se mover. Está comigo ou não? Tem certas coisas que você precisa se mover. O que é fé? É a certeza, é a convicção. É você entender que se o mar não se abrir, eu vou andar sobre as águas. Isso é convicção, é fé. É você sair daqui e falar assim: eu vou fazer, por quê? Porque eu tenho uma palavra. Sabe, a dúvida conversa com medo. A fé conversa com a promessa. Para de conversar com medo. Começa a conversar com a promessa. Deus foi o Senhor que prometeu. Deus foi o Senhor que prometeu. Deus foi o Senhor que prometeu. Ele não é homem para que menta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor prometeu. Começa a conversar com a promessa. Começa a trazer a existência da promessa. E eles estavam grandemente apavorados e perguntou uns aos outros: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo e o fim. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, aquele que supre antes mesmo da necessidade de aparecer. Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura, aquele que restaura o corpo, a alma, o espírito. Ele é Emanuel, Deus presente. Mesmo da tempestade, Ele continua no barco. Ele é Elohim, o Deus Altíssimo. Acima de todo medo, governa as circunstâncias. Ele é Elohim, o Deus Criador. Outro igual não há. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
a palavra viva, o Cordeiro, o Leão, o caminho, a verdade e a vida. O seu nome é Jesus. O seu nome